Muita gente acha que para você parar de fumar maconha, basta você não fumar mais maconha, e esse é um pensamento totalmente lógico, totalmente compreensível. Afinal de contas, se você quer parar de fumar maconha, é só você não fumar mais, não é isso? Mas a verdade é que na prática, se você realmente quer parar de fumar maconha, muitas vezes não basta você parar de fumar aquele baseado lá que você fuma. Só parar de fumar o baseado não é suficiente para te desprender completamente do vício e da realidade que você foi criando ao longo dos anos fumando maconha. Isso porque a maconha ela envolve várias áreas da tua vida e quando você decide parar, você precisa então reestruturar toda a sua vida por inteiro. Todo hábito ele possui raízes. Se você quer mudar um hábito, não basta você olhar só para o ato em si, só para o comportamento. Você tem que olhar também para as raízes que estão sustentando aquele comportamento. E quando a gente fala do hábito de fumar maconha, não é um hábito qualquer, é um hábito com potencial de vício, é um hábito que cria raízes profundas na sua vida, raízes profundas no seu cérebro. É um hábito que tem uma super recompensa, um hábito que te dá um super prazer, que reforça cada vez mais a vontade de fumar de novo, até chegar ao ponto de você querer fumar maconha toda hora e para tudo na vida, até chegar ao ponto de todas as outras atividades da sua vida perderem a graça sem o uso da droga. Mas e se para você conseguir romper com o vício, então não basta você parar de fumar aquele baseado, o que mais precisa ser feito, tá certo? É justamente sobre isso que eu quero conversar contigo nesse vídeo de hoje. Muita gente não consegue parar de fumar maconha justamente porque não dá a devida atenção para os pontos que eu vou comentar aqui com você nesse vídeo de hoje, tá certo? Então acompanha comigo esse vídeo aqui até o final, já deixa aí aquele like aqui embaixo, já se inscreve também no canal para você ser notificado aí assim que eu lançar os próximos vídeos e mais do que isso, para você ajudar também o movimento No Back a crescer e fazer com que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas que estão nesse momento, muitas vezes querendo parar de fumar maconha, mas não tem nenhuma rede de suporte, não tem nenhum tipo de ajuda. Essas pessoas precisam de você. Eu estou aqui fazendo a minha parte, postando esse vídeo aqui publicamente no YouTube, mas o YouTube ele só entende que esse vídeo é relevante se você fizer a sua parte aí do seu lado também. Então vamos fortalecer o movimento No Back, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa um comentário, tá certo? Então eu conto contigo e conte comigo também, beleza? E o que acontece quando a pessoa simplesmente decide parar de fumar maconha e aí ela vai lá e para de fumar maconha e vai viver a sua vida normalmente? Geralmente a pessoa para, ela fica ali um dia ou outro sem fumar, às vezes fica uma semana sem fumar e aí acontece alguma coisa, alguma situação atípica na vida dela, um problema no trabalho, um estresse no relacionamento, ou então ela encontra algum amigo que ela costumava fumar sempre junto e aí pronto, a pessoa aceita fumar naquele dia e a partir daquele dia ela acaba fumando também num próximo final de semana, porque já fumou no final de semana passado. E aí daqui a pouco a pessoa está fumando todos os dias de novo e só vai parar para pensar nisso depois de um mês fumando todos os dias novamente. Geralmente é assim que a coisa acontece. Inclusive, se você já viveu alguma situação parecida com essa que eu acabei de relatar aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, conta a sua experiência aí, que a sua experiência ela pode ser uma fonte de aprendizado para outras pessoas que estão vivendo essa mesma situação que você já viveu. Então, use o seu erro para ajudar outras pessoas e fazer com que elas não errem da mesma forma, beleza? E existem muitos elementos que prendem a pessoa no vício: suas amizades, os ambientes que você frequenta, a cultura canábica que instala várias crenças e valores relacionados à droga e faz você rejeitar valores que te afastariam da droga, como por exemplo, o próprio valor da saúde. É normal a pessoa que está presa no vício, que está vivendo essa realidade, zombar de pessoas saudáveis. Chega na roda dos maconheiros e fala que você vai parar de fumar maconha, fala que você vai começar a correr 5 km por dia, começar a comer salada todo dia e acordar às 5 da manhã. O que você acha que vai acontecer? Sinceramente, com certeza você vai ser zoado, com certeza você vai ser diminuído, porque eles precisam diminuir a pessoa saudável, já que esse não foi o caminho que eles escolheram viver a vida deles. Quando você entra na cultura da maconha, várias crenças, várias formas de ver o mundo são instaladas lentamente na sua mente, de forma que todos os maconheiros eles têm ali uma certa unidade, eles têm uma identificação de ideias que vem juntamente a partir
dessa cultura canábica, dessa bolha canábica. E provavelmente parte dessa cultura está enraizada dentro de você. E não só isso, como eu falei, ambientes, pessoas, crenças, valores, comportamentos. Você tem vários hábitos também que fortalecem o vício. Então, às vezes você para de fumar, mas você mantém ali vários outros comportamentos que te levam a fumar de novo. Só que você não percebe porque você não sabia que uma coisa podia estar associada à outra. E num nível ainda mais profundo, a própria identidade da pessoa muitas vezes está associada à maconha. Ela admira pessoas que fumam maconha, ela acha aquilo glamuroso, ela acha bonito ver os outros fumando maconha, ver a fumaça saindo, ficar vendo foto de maconha. Tudo isso são raízes que penetram dentro da pessoa. E aí depois, como eu falei, não basta você só parar de fumar o baseado sem considerar nada disso. Se você não considerar nada disso, você vai ficar sendo atraído novamente para a droga. E então existem N elementos que prendem uma pessoa no vício. Eu falei aqui alguns elementos. Eu quero aprofundar sobre um ponto importante aqui nesse vídeo. E lembrando que eu trabalho cada um desses pontos e outros pontos também que eu não comentei aqui nesse vídeo na psicoterapia. A psicoterapia é justamente o lugar onde eu posso entender a sua realidade específica com calma, entender o que você está vivendo realmente, o que está te prendendo no vício, quando você para, por que você recai, por que você não está conseguindo realmente se manter longe, por que você consegue parar por um tempo, mas depois você acaba recaindo, por que você não está conseguindo nem parar, como é que você pode fazer diferente, o que você realmente precisa mudar dentro de você para conseguir parar, o que você precisa desenvolver dentro de você para conseguir realmente parar e parar de recair também. Tudo isso e muito mais a gente trabalha na psicoterapia, onde a gente se encontra toda semana por videochamada. Não importa em qual lugar do mundo você esteja, eu posso te ajudar individualmente. E se você quiser saber mais sobre o processo terapêutico que eu trabalho, é só você acessar knowback.com.br/terapia, tá certo? Lá você vai ter acesso a mais informações sobre o processo terapêutico e lá você pode também agendar sua consulta para a gente estar começando o tratamento, beleza? Então, a pessoa decide parar, a pessoa ela consegue ficar ali uns dias sem fumar e aí, por algum motivo que a pessoa não sabe dizer, muitas vezes ela começa a sentir uma vontade de fumar. E muitas vezes a pessoa sente essa vontade justamente quando ela está vivenciando um estado emocional negativo, mas a pessoa muitas vezes ela não se dá conta que é por isso que ela está sentindo aquela vontade. Então a pessoa para, ela consegue ficar uns dias, mas aí no momento de estresse forte, no momento de frustração, no momento de decepção, de tristeza, de solidão, de ansiedade, diante de alguma emoção negativa, o seu organismo ele tem uma resposta programada, uma resposta automática que foi condicionada pela repetição. Só que você não percebeu que você estava condicionando o seu comportamento. Você ficou anos da sua vida fumando maconha para tudo e aí você sentiu uma ansiedade, você fumava maconha. Você sentiu uma frustração, o que você fazia? Você fumava maconha. Você sentia um medo, você ia lá e fumava maconha, sem perceber que você estava fazendo isso, simplesmente você ia lá e fumava, né? Você sentia qualquer desconforto emocional e você ia lá e relaxava e aliviava aquele desconforto com a maconha. Então você aprendeu a lidar com as suas emoções usando uma droga. O que você fez? Você educou o seu comportamento, você educou a sua vontade, você criou uma associação de algumas emoções com fumar maconha. Às vezes você associou o tédio com fumar maconha, ou você associou até mesmo a recompensa de cumprir suas obrigações com fumar maconha. Você trabalhou o dia inteiro, você se esforçou muito, você ralou demais, e aí no final do dia, depois de ter ralado muito, você fala para você mesmo: eu mereço fumar um baseado para aliviar aqui como recompensa de todo o meu esforço. Ninguém é de ferro, não é isso? E aí você ia lá e fumava o seu baseado. Então, qualquer coisa que você faça repetidas vezes, o seu cérebro ele aprende. E como eu falei, quando a gente fala de uma droga, quando a gente fala da maconha, o seu cérebro ele aprende num nível ainda mais profundo, porque o prazer, a recompensa da droga é muito grande. E é por isso, inclusive, que vicia. Por que ninguém fica viciado em fruta? Porque é um prazer moderado, é um prazer natural, é um prazer saudável, sustentável. Mas então beleza, esse é um ponto que justifica porque não é só você parar de fumar maconha, você vai ter que se reeducar. E aí para isso você vai ter que entender
quais emoções, no seu caso específico, na sua realidade específica, estão associadas ao uso da maconha, e você vai ter que criar novas respostas para essas emoções. E algumas pessoas fazem isso de forma intuitiva, sem nenhuma orientação, sem nem saber muito bem, sem nem entender muito bem o que elas estão fazendo ali. Então uma pessoa, por exemplo, que fumava toda vez que sentia tédio, e aí quando ela para, ela começa a desenvolver o hábito da leitura. Ela começa a ler, começa a gostar de ler, e agora toda vez que ela sente tédio, ela lê. Então ela criou uma nova resposta para o tédio, e às vezes é muito simples, às vezes nem tanto, mas de qualquer forma você precisa dessa autoobservação, dessa autoanálise, e você precisa ter muita calma nesse momento, você precisa agir devagar no teu dia a dia para perceber as suas emoções, para perceber os seus pensamentos, para entender por que você ficou alguns dias sem fumar e por que você recaiu. Uma recaída, ela nunca acontece do nada. Se você acha que recaiu do nada, né? Muitas pessoas falam assim, eu recaí do nada. É porque você está vivendo, na verdade, a sua vida muito desatento. Se você não sabe qual estado emocional te levou a recair, quais pensamentos te levaram a recair, você está vivendo a sua vida no piloto automático. É como se você não tivesse presente naquele momento da recaída. Você está vivendo, mas você não está ali, você não está no controle da tua própria vida. Então, percebe como não é só parar de fumar maconha, você tem que desenvolver novas habilidades que talvez você não tenha hoje. A capacidade de estar presente no teu dia a dia, de estar atento, de se observar, de perceber o porquê que você está fazendo o que você está fazendo naquele exato momento, em todos os momentos do teu dia. Você precisa buscar a raiz das suas ações e entender por que você está sentindo o que você está sentindo. E a habilidade que vai te permitir enxergar tudo isso com clareza é o que a gente chama de autoconsciência. É você viver a tua vida consciente de si. Essa é a primeira habilidade de todas. Sem autoconsciência você não vai conseguir se manter longe do vício. E sem autoconsciência você não vai conseguir desenvolver também outras habilidades, como por exemplo a própria inteligência emocional, que é justamente a habilidade necessária para você perceber as suas emoções, as motivações das suas emoções e criar novas respostas para essas emoções. E isso é um passo fundamental para você conseguir também se manter longe do vício. Então você precisa parar de agir de forma automática no teu dia a dia, porque a forma automática que foi automatizada por você mesmo através da repetição é justamente fumar maconha. Quando você sentir uma ansiedade muito forte, você vai querer aliviar aquele desconforto emocional fumando maconha, porque você fez isso muitas vezes na sua vida, mas agora você precisa criar uma nova estratégia de enfrentamento, uma nova forma de lidar com as suas emoções. Então, não tem como. Se você realmente quer parar de fumar maconha, você tem que desenvolver sua inteligência emocional e você tem que fazer várias mudanças em níveis profundos do teu ser. Beleza? Então, se você realmente quer parar de fumar maconha, tá com dificuldade, se você aí por acaso já tentou várias vezes e não tem conseguido, seja humilde, peça ajuda, beleza? Conte comigo nesse processo. Acessa lá o site do Movimento No Back que você vai ter acesso ao meu contato e a gente pode estar marcando aí as nossas primeiras sessões e começando esse tratamento, beleza? Então, te vejo lá.